O que que é isso, gente? O que que é assumir o lugar da mãe dentro de uma terapia, né? O que que é assumir esse lugar da mãe, da mulher, né? Então, o que que eu percebo? Que é comum muitas terapeutas se apegarem em papéis que não são da terapeuta. Ou seja, aquela mulher tem uma carência muito grande da energia materna e muitas das vezes ela te coloca naquele lugar de mãe e você nem percebeu que você foi para aquele lugar. Então, é fácil confundir no processo de cuidado. Porque a terapia feminina, qual é a finalidade dela? Né? Na última aula a gente falou sobre isso. Ela cuidar. É você cuidar, é você ter empatia pela dor, você acolher, você colocar no colo, é você ouvir. E muitas das vezes aquela mulher ela nunca foi ouvida. Ela nunca teve um feminino que olhasse para o feminino dela e dissesse assim: eu vejo você. Então, quando você pega uma mulher e vai trabalhar ela uma terapia, quando aquela mulher chega para você e você começa o cuidado, é muito comum confundir. É muito comum a gente ir para esse lugar onde a mulher coloca e tem lacunas dentro dela. Aí a gente acaba assumindo esses lugares. E aí, qual é o grande problema disso, gente? Que a mulher suga você como terapeuta. Não é intencional, ela não tá fazendo isso porque ela é malvada. Não. Ela tá querendo, na verdade, que você assuma um lugar que não é seu. Toda vez que a gente tá dentro de um sistema onde a gente assume um lugar que não é nosso, a gente vai ficar sugada, porque aquele lugar não é nosso. Então, é comum isso acontecer. E por isso acontecer, às vezes as mulheres chegam e falam assim: nossa, eu não consigo atender direito, Ariel, porque quando eu atendo, eu chego totalmente cansada, às vezes eu fico muito desgastada. Nossa, eu tenho uma cliente, uma paciente, que ela me suga tanto, sabe? Ela começa a falar, e aí e eu fico com medo de interromper, porque é muito importante ouvir. E aí, aquela mulher que é terapeuta, começa a se sentir completamente desgastada. E isso muitas das vezes adoece a gente. Não cura a outra pessoa, porque a outra pessoa continua embaralhando o sistema hierárquico dela, da família, o sistema familiar, ela continua querendo colocar alguém no lugar que não é daquela pessoa, e você fica sugada. Então, eu venho percebendo muito isso ao longo desse trabalho com as mulheres, ainda mais quando eu atendo terapeutas. Isso não só terapeutas no sentido de terapia holística, eu digo terapeutas psicólogas, eu digo ginecologistas, eu digo mulheres que estão acolhendo outras mulheres. E essa carência que o feminino tem, porque a gente tem carência mesmo, é normal, eu vou falar disso hoje, eu vou falar por que essa carência chega, né? Ela está tentando ser suprida por algum lugar que aquela mulher colocou você, né? Talvez por você ter cuidado, talvez por você ter acolhido. E aí, o que acontece? Ela puxa você para ir para aquele lugar que tá vazio dentro dela. E se você não sabe, se você não percebeu, ou se você está distraída, daqui a pouco você está lá ocupando um lugar que não é teu. E aí, quando você ocupa um lugar que não é teu, o que acontece? Você adoece como terapeuta, você fica mal, porque aquele lugar não te pertence. Então, isso é bem importante, tá? Por que é importante a mulher ela enxergar esse problema? Porque é importante nós, terapeutas femininas, perceber isso antes de acontecer. Porque quando a gente percebe isso, a gente identifica. Quando a gente identifica, a gente começa a buscar a energia materna dentro da terapia. O que significa isso? A gente vai fazer com que essa mulher seja conduzida na nossa terapia a trabalhar as carências maternas, se a gente percebeu. Então, aquela mulher, ela fica totalmente voltada para nutrição dela. Você começa a trabalhar a nutrição dela. Né? E aí, consequentemente, a gente ajuda ela a suprir aquela carência, porque a gente conduz ela a uma jornada onde ela hoje, adulta, consegue acolher as carências que geralmente vivem na nossa criança, né, gente? Porque se a gente para pensar dentro de uma energia feminina, a maioria das nossas carências, elas estão na nossa menina ferida, elas estão na nossa criança interior. Então, quando essa mulher ela traz essa carência, não começou agora, de uma hora para outra. É uma carência que vem lá da infância, por não ter sido acolhida direito. E aí, quando ela traz, não é a mulher que está na sua frente que está querendo que você vá para o lugar da mãe. É a menina que mora dentro dela. Então, quando você conduz ela a olhar para aquela criança, a olhar para a menina que ela é, você
começa a trabalhar esse processo de transformar. E aí você está fazendo realmente o trabalho da terapeuta, que é conduzir ela a encontrar a própria cura. E aí você não vai ser sugada e ela vai chegar ao objetivo dela. Então, isso é um tema importante que poucas mulheres falam. Nossa, eu apanhei muito com isso, gente, muito. Muitas vezes eu percebi que eu estava em um lugar que não era meu. E perceber isso é muito importante, porque quando você percebe, você consegue ter as ferramentas para você sair desse lugar. Mas o problema é quando você não percebe. Né? E aí você fica lá se permitindo, se permitindo, se permitindo muitas das vezes ser sugado, se permitindo muitas das vezes estar adoecendo, porque aí junta toda a ressonância que o feminino tem.